Meus amados, hoje é um culto, como o pastor Júnior falou ainda agora há pouco, um culto muito especial, é o nosso culto de missões, e isso é maravilhoso, nós louvamos muito a Deus por isso, e nós queremos compartilhar algo muito especial, porque hoje é um dia muito especial. O tema da nossa palavra de hoje, preste atenção qual é o tema da nossa palavra de hoje: DIP, Domingo da Igreja Perseguida. Esse é o tema da nossa palavra e você vai entender porque tem este tema. Eu vou compartilhar um texto aqui que nós queremos usar como base, de fato, literalmente você vai entender também, que está no livro de Atos, capítulo de número 4, do versículo 1 até o versículo de número 4. Atos 4, de 1 a 4, quero que você me acompanhe. Se você tiver a Bíblia, acompanhe na Bíblia. Se você não tiver, porventura, pode olhar no nosso telão aqui para acompanhar também. Vamos começar a partir do versículo 1. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até ao dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram, subindo o número dos homens a quase 5.000. Amém? Alô, som? Está funcionando, graças a Deus. Amém, igreja? Que bênção, graças a Deus. Queridos, eu quero que você preste atenção aqui em algumas coisas importantes que eu quero falar para você entender a importância que tem este dia, esta data. Para você ter uma ideia, o que nós estamos começando aqui neste ano a realizar aqui em nossa igreja, está acontecendo em todas as cidades do nosso Brasil, na América Latina também se está acontecendo. O que é, pastor? Você está falando do quê? Eu estou falando do Domingo da Igreja Perseguida. O que é isso? É um movimento nacional de oração em favor dos cristãos que estão sendo perseguidos em todo o mundo. É um evento que começou, foi idealizado através do irmão André. Quem é o irmão André? O irmão André, para quem não sabe, ele é o fundador da Missão Portas Abertas. A Missão Portas Abertas tem sido um instrumento de Deus assim para ser suporte, para ser bênção para muita gente, querido, muita gente que está no campo e muitas igrejas e aqueles que estão vivendo nesse contexto aqui do qual estou lhe compartilhando. O DIP, ele acontece sempre no domingo depois de Pentecostes. Isto porque Atos 4 é o texto que marca o início da perseguição aos cristãos logo após a descida do Espírito Santo que ocorreu com a prisão de Pedro e de João. E simbolicamente falando, nós afirmamos aqui que esse foi o início da igreja perseguida, aonde tudo começou. Essa perseguição, ela se desencadeou, tudo começou com um milagre. Você lembra a cura daquele coxo, Atos capítulo 3, lá na porta chamada Formosa, no templo em Jerusalém? Quando Pedro e João estão indo para a oração das 3 horas da tarde, o homem está lá naquela porta pedindo esmola. Aí aquele Pedro diz: olha, nós não temos nem prata nem ouro, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o homem literalmente levantou e começou a sair saltando e pulando, dançando no templo e chamando a atenção de todo mundo. Por um lado foi muito bom, porque era uma forma de Deus, através de milagres, através de sinais, está manifestando o poder da ressurreição de Jesus Cristo. E aquele homem estava se tornando agora uma testemunha viva desse poder de Jesus Cristo. Mas também, por um outro lado, começou a despertar o lado da oposição. O inimigo começou a usar pessoas para se levantar contra a igreja que estava ali em Jerusalém começando. Aí a partir daquele momento, você vai observar, tem a prisão dos apóstolos, eles são presos, e nós vamos entrar em alguns detalhes sobre isso daqui a pouco, e eu não quero compartilhar tudo agora. Mas preste atenção nisso aqui. Lá em Jerusalém, iniciou-se a perseguição com a igreja primitiva. Mas, para você que ainda não tem ideia e não sabe disso, nos dias atuais, estima-se que mais de 360 milhões de cristãos
estão sofrendo algum tipo de perseguição no mundo por causa do nome de Jesus Cristo. Eu vou repetir para você não esquecer isso. Mais de 360 milhões de cristãos ao redor do mundo estão sofrendo perseguição porque são seguidores de Jesus. Se você for pesquisar, você vai ver, vai ter várias formas que isso vai estar sendo comprovado para você. Isto é fato, isto é realidade. Mas a gente que está vivendo para cá, está vivendo para o Ocidente, a gente não faz ideia do que está acontecendo para lá. A gente não faz ideia das coisas que estão acontecendo, das atrocidades, tantas coisas. Daqui a pouco você vai ver um vídeo que retrata só um pouquinho daquilo que a gente está falando aqui. Queridos, nós conhecemos em parte o que eles têm sofrido por causa do nome de Jesus, literalmente por isso. Uma, é porque nós estamos aqui. Outra, é pela falta de informação. E às vezes nós não corremos atrás. E às vezes, sabe o que acontece? Acontece mais ou menos assim. Pare para você refletir comigo. Quem já, infelizmente, já testemunhou algum acidente de carro ou moto aqui dentro da nossa ilha? Aqui? Quem já testemunhou algum acidente? Eu espero que isso tenha acontecido só comigo e nunca com vocês que já presenciaram isso. O que, pastor? De repente você vai andando, pá, aconteceu. O que foi um acidente? Aí você vai. A pessoa está lá no chão. Ah, eu não sei quem é. Não é meu parente, não é meu amigo, não é meu vizinho, não é meu irmão. E às vezes a gente passa igual a parábola do bom samaritano. A gente passa de largo porque não tem nada a ver conosco. É isso pelo menos que a gente fala muitas vezes ou pensa. E a nossa atitude ela acaba revelando isso muitas vezes. Mas pegue isso aqui. São pessoas que nós nunca vimos na vida. E talvez nós nunca veremos até a nossa partida daqui. Mas eu quero lhe garantir uma coisa. Se prepare. Porque essa multidão você vai encontrar lá no céu. Para você que não entendeu, eu vou repetir. Se prepare porque essa multidão você vai encontrar lá no céu. Nós vamos encontrar essa multidão lá no céu. E ao conhecer a realidade em que os nossos irmãos da igreja perseguida estão vivendo, qual sentimento deve brotar dentro do nosso coração? Mesmo não os conhecendo, mesmo não tendo nenhuma garantia que nós iremos conhecê-los ainda aqui na terra, qual deve ser o sentimento ao saber o que eles estão sofrendo pela causa de Cristo? Queridos, tem dois sentimentos que eu quero compartilhar com você aqui. Qual é o primeiro sentimento que nós devemos ter? É o sentimento de empatia. Esse é o primeiro sentimento que nós devemos ter. O que é empatia? Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. Empatia é procurar sentir o que o outro está sentindo. Nós precisamos ter esse sentimento. Por que, pastor? Porque são nossos irmãos. Porque são filhos do mesmo Pai. Amém? São nossos irmãos e nós precisamos ter esse sentimento de empatia. Porque senão vai continuar assim. Quem é que está sofrendo? Não, a gente não conhece não. É de outro país. A gente nem sabe a língua. Ah, tá bom. Obrigado pela informação. E vai embora. Não há empatia. Você entende? A gente não se identifica com aquela pessoa. A gente não se coloca em nenhum momento no lugar dela. Para saber o que ela está sentindo, a dor que ela está sentindo. Então, queridos, isso aqui é muito importante. Eu quero compartilhar dois textos com você que nos levam a entender um pouco isso aqui. O primeiro texto está em Hebreus capítulo 10, versículos de 32 a 34. Me acompanhe, por favor. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos publicamente a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Amém?
Olha essa mensagem que o escritor está mandando aqui, e o que ele está fazendo com que eles se lembrem disso. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão. Agora preste atenção que o texto está dizendo, não eram vocês que estavam. Vocês se compadeceram daqueles que estavam. Entende essa empatia? Eu me compadeci dele, mas quem é não importa. Mas você nem conhece, não importa. Você não vai ganhar nada em troca, não importa. Você entende? É algo que vai muito além do que eu vou receber em troca. É algo muito além. O outro texto ainda está em Hebreus capítulo 13, versículo 3. Olha o que está escrito, Hebreus 13, 3. Lembrem-se dos que estão como se estivessem aprisionados com eles. Dos que estão sendo maltratados, como se vocês mesmos estivessem sendo maltratados. Isto aqui é empatia. Eu não estou lá, mas é como se eu estivesse. Eu não estou preso, mas é como se eu estivesse preso. Eu não estou sendo maltratado, mas é como se eu estivesse sendo maltratado. E aí quando eu começo a me identificar dessa forma, eu vou querer fazer alguma coisa, queridos. Eu vou querer fazer alguma coisa em favor dessa causa. Eu não vou ficar de braços cruzados. Então, eu quero destacar isso aqui. Ele começa dizendo, lembre-se dos que estão na prisão. Mas não se lembre de qualquer jeito, sabe? Não aquela coisa vaga, não aquela coisa passageira. Você sabe igual quando você está procurando alguma coisa para você assistir na televisão? Você está lá com o controle? Não é isso que ele está falando. Não se lembre só dessa forma. Ah, o fulano. Não. Se lembrem deles como se você estivesse lá com eles. Se lembre dos que estão presos como se você estivesse preso com eles. Se lembre dos que estão sofrendo maus tratos como se você também estivesse sofrendo maus tratos. Isso vai fazer toda a diferença mesmo. Agora você sabe por que muitas vezes nós não nos lembramos deles? Você sabe por que muitas vezes nós não nos importamos com eles? É porque não somos nós. É porque não é conosco, não é comigo, não é com você, é com eles. Entende isso? E às vezes, você sabe o que acontece? É como se fosse, ele diz, é como se fosse, e no íntimo a gente acaba dizendo, graças a Deus que não é. É só como se fosse. Mas em parte, eu estava falando hoje de manhã, eu digo, graças a Deus que não é, com a igreja brasileira. Você sabe por quê? Porque infelizmente, muitos já teriam abandonado a fé. Se aquilo que eles estão sofrendo lá, meu irmão, minha irmã, fosse aqui, se por menos, muito menos, muitos já têm abandonado a fé. Então nesse sentido eu levanto a mão e digo, graças a Deus que não é aqui. Entende? Não estou dizendo para você, então o pastor falou isso, então não tem nada a ver comigo. Não é nesse sentido. É nesse sentido de que nós, na verdade, o que parece que a gente não está preparado ainda para viver isso. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Entende? Parece que a gente não está ainda preparado para viver isso aqui. Mas pegue isso aqui comigo. Embora não seja conosco, o Espírito Santo nos fala através do escritor aos Hebreus, dizendo, haja como se fosse. Amém? Haja como se fosse. Pense como se fosse. Faça alguma coisa como se fosse com você. Como se fosse você que estivesse lá. Como se fosse eu que estivesse lá. Entende? Parece que não tem nada a ver, mas ele diz, lembre-se dos que estão na prisão como se vocês estivessem presos com eles. Lembre-se dos que estão sendo maltratados como se vocês estivessem sendo maltratados com eles. Lembre-se disso. Você sabe que eu estava refletindo, orando, o Espírito Santo ministrando sobre meu coração. Eu digo, meu Deus, se fosse comigo, se fosse com o Elcio, qual seria o meu clamor, Elcio, para a igreja brasileira, para os meus irmãos brasileiros? Orem por mim.
Se possível, jejuem por mim. Orem a Deus em meu favor para que a minha fé não esmoreça, para que eu continue perseverando até o fim, sabe, para que eu cumpra com o meu propósito, aonde Deus me colocou, aonde eu estou pela vontade de Deus. Eu acho que seria essa a minha oração, o meu pedido: intercedam em meu favor. Eu preciso das vossas orações. Eu quero continuar com a convicção de que o Senhor, Ele está comigo. Sabe, eu estava refletindo e estava pensando sobre isso. E ao falar sobre isso, eu quero lhe dizer que nós precisamos e devemos nos lembrar deles, intercedendo, jejuando, sabe, ofertando, fazendo aquilo que tiver no nosso alcance em favor da vida deles. Nós precisamos fazer isso. Devemos fazer tudo isso em favor de nossos irmãos que estão sofrendo vários tipos de perseguições por causa de Cristo. Cabe a nós decidirmos diante do Senhor o que nós iremos fazer a partir do conhecimento que nós temos de que mais de 360 milhões de cristãos, nossos irmãos em Cristo, estão sendo perseguidos. Mas tem também um segundo sentimento. Eu falei, qual é o primeiro sentimento? Sentimento de empatia. É eu me colocar no lugar da pessoa, eu passar a sentir o que ela está sentindo. Mas tem um segundo sentimento que nós devemos ter. Segura aí que esse é forte também. Sabe qual é o sentimento? Sentimento de vergonha. Sentimento de empatia, mas também sentimento de vergonha. Pastor, por que sentimento de vergonha? Escute, porque eles se recusam a serem vistos como os coitadinhos da história, que estão sofrendo e padecendo perseguição por causa de Cristo. E às vezes o que acontece? A gente leva um machucadinho no dedo, a gente quer, ai meu Deus, não sei o que foi, quase que eu arranco a minha unha. Aí eu chamo todo mundo para o meu lado, todo mundo para olhar o meu ferimento, para cuidar de mim. Eles se recusam a serem vistos como coitadinhos da história. Eles não são coitadinhos da história não, queridos. Eles não são, e nós precisamos olhar para eles da forma correta. Por que, pastor, que o senhor diz vergonha? Devemos ter um sentimento de vergonha. Vergonha porque nós não temos sofrido o mínimo do que eles estão sofrendo, e às vezes ainda a gente ainda faz corpo mole. Poxa, tem que ir de novo para a igreja? Meu Deus, mês passado eu fui. Segura aí. Meu Deus, começou a chover. É muito longe. É muito difícil. Vergonha, sentimento de vergonha, porque a gente não está padecendo e sofrendo o mínimo do que eles estão, e a gente às vezes está fazendo o corpo mole, queridos. Sabe o que é para chegar no espelho e dizer, Elcio, cria vergonha nessa tua cara, rapaz, tamanho marmanjão aí, para com esse negócio, rapaz, parece tapioca, não pode ver água que vai derretendo, né? Olhe com todo respeito, olhe para o seu irmão e diga, você não é tapioca não, irmão. Ah, bem, tem que chegar na frente do espelho, toma jeito, homem, te arruma, rapaz. Tem postura, rapaz. Gente, segundo lugar, primeiro lugar, vergonha porque nós não sofremos o mínimo do que eles estão sofrendo, às vezes fazemos corpo mole. Segundo, porque vergonha? Vergonha sim, porque eles não ficam alimentando em seus corações um sentimento de autocomiseração ou de autopiedade, pois eles não aprenderam isso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles não ficam alimentando o sentimento, ai coitadinho de mim, ai meu pai, não, eles não ficam alimentando isso não. Pastor, por que você está afirmando isso? É porque eu quero usar um exemplo da Bíblia aqui para lhe mostrar o que eles nutrem e nutriam desde o início no coração. Atos capítulo 4, capítulo 5, olha os versículos 40 e 41, preste atenção. Chamando os apóstolos, o que eles fizeram? Deram um abraço carinhoso, um beijo. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome.
Meu amado, minha amada, eu fiquei olhando para isso aqui e digo, meu Deus do céu, se fosse um Elcio da vida, misericórdia, disseram que quando eu convertesse, tudo ia melhorar. Até apanhei para ali por ser crente, né? Quer saber de uma coisa? Estou fora. Quantas pessoas já não teriam pulado do barco? Gente, ao invés deles saírem chorando, bora lá procurar os pais da igreja, bora contar para eles o que aconteceu. Imagina eles saindo de lá, aleluia, glória a Deus, Deus considerou a gente digno de sofrer por causa do nome de Jesus. Meu Deus, o que pode levar alguém a ter esse sentimento, gente? É porque eles estão olhando e dizem, isso aqui é terreno, tem algo superior para mim no céu. O meu Cristo reservou, preparou algo maior para mim. Então vale a pena passar qualquer coisa aqui, porque o que Ele tem para mim é muito maior. É muito maior o que Ele tem reservado para mim. O texto nos revela que é onde tudo começou, em Jerusalém. Mas mesmo sendo açoitados, ameaçados, eles não desistiram, eles não negaram a fé, eles não pararam de pregar o evangelho. Pelo contrário, eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer a afronta por causa do nome de Jesus. Eles se consideraram dignos por sofrer a afronta por causa do nome. Agora, eu imagino eles nos vendo deitados em nossos berços esplêndidos e nos dizendo, ei, não olhem para nós como os coitadinhos, mas como os privilegiados. Nós não somos coitadinhos, não, nós somos privilegiados. É uma honra para nós estar sofrendo por causa do nome de Jesus Cristo. Sim, privilegiados por termos sido considerados dignos de sofrer afrontas e perseguições por causa de Cristo. Esse privilégio os levou e os tem levado a se regozijarem e exultarem porque grande galardão está aguardando eles lá no céu, queridos. Agora preste atenção nisso aqui. Pastor, e com respeito àqueles que são os perseguidores, qual deve ser a nossa atitude para com eles? Eu vou lhe dar a primeira ideia aqui. Você pode fazer o que Tiago e João fizeram, quando viram o samaritano. Senhor, o Senhor quer que a gente peça que caia fogo do céu para consumir todo mundo? E eu lhe digo que muitos estão fazendo assim. Mas será que é isso que o nosso Senhor iria fazer? Quando eles lhes trouxeram essa proposta para Jesus, o que foi que Jesus disse? Vocês não sabem de que espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir vidas humanas, e sim para salvá-las. Pastor, mas é meu inimigo. É vida humana, e se é vida humana, é meu alvo salvar essa pessoa. Amém? Ele não veio para destruir, ele veio para salvar. E nós olhamos aqui para a palavra, o que foi que eles aprenderam, qual atitude eles passaram a ter, queridos. Olha o que está em Lucas capítulo 6, versículos 27 e 28. Olha o que eles aprenderam do Senhor, olha o que a palavra diz, qual deve ser a nossa atitude. Jesus disse: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis. Quem está ouvindo Jesus nesta noite aí? Então é para mim, é para você esta palavra. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Seja honesto, olha aqui para mim e me responda, é fácil fazer isso? Não me diga que é, porque senão, com todo respeito, eu vou dizer que é mentira sua. Como seria mentira minha se eu dissesse que isso é fácil? Não é fácil. Mas olha aqui para mim, se isso não fosse possível, não seria um mandamento, seria uma sugestão. Então, se Jesus está dando um mandamento para aqueles que estão lhe ouvindo, Ele está dizendo, mesmo sendo difícil, não é impossível. Não é impossível, é possível sim. É possível nós fazermos o quê? É possível nós fazermos o bem aos que nos odeiam, bendizer os que nos maldizem e orar pelos que nos caluniam.
É possível sem fazer isso. Romanos capítulo 12, versículo 14. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Isso tem um poder muito grande. Pastor, você tem um exemplo na Bíblia? Vou lhe dar agora. Quando você estiver com calma na sua casa, pegue Atos, os últimos versículos de Atos capítulo 7. Não pegue agora, por favor. Os últimos versículos de Atos capítulo 7, entrando para o capítulo 8, você vai ver o seguinte lá. Você vai ver Estevão terminando o sermão dele, mas só que os seus ouvintes, a Bíblia diz que eles começaram a ranger os dentes de tanto ódio, tanta raiva, e eles arrastaram Estevão para fora da cidade, e pegaram em pedras e começaram a apedrejá-lo até a morte. Só que, enquanto eles estavam apedrejando, acontece um negócio muito poderoso, queridos. Enquanto eles estavam apedrejando, o que Lucas, o escritor da carta do livro de Atos, o que ele registra? Ele diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, ele olhou para os céus e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita do Pai. Preste atenção, isso enquanto ele estava sendo apedrejado. Mas não parou por aí. Quais foram as penúltimas palavras dele? Senhor, não imputes sobre eles este pecado. Você sabe o que ele estava fazendo ali? Abençoando os seus inimigos. Ele estava liberando para que o peso daquela culpa não recaísse sobre eles. Pastor, e aí o que aconteceu? Segura aí. Está escrito que aqueles que estavam apedrejando Estevão pegaram as suas vestes e colocaram aos pés de um jovem chamado Saulo de Tarso. Você sabe o que Estevão estava fazendo? Senhor, eu estou liberando esse homem para ser salvo. Eu estou liberando esse homem para que a culpa desse pecado não recaia sobre ele, porque está escrito que Saulo consentia na morte de Estevão. Ele estava aprovando como uma autoridade, e ele estava debaixo de autoridade ali. Então ele aprovava tudo aquilo. Tá, perseguição, Atos 7, perseguição, Atos 8. Quando entra no 9, o homem já está liberado para ser salvo. No caminho de Damasco, Jesus o encontra. Jesus o encontra e transforma a sua vida. E ele vai se tornar o maior missionário da nova aliança. Então eu quero lhe dizer isso aqui. Eu vou repetir, não é fácil não, queridos. Não é fácil. Eu quero lhe dizer, não quero lhe desencorajar. Não foi, não é e não será fácil bendizer o que nos maldizem, abençoar os que nos perseguem, os que nos caluniam. Não foi, não é e não será fácil. Mas eu quero lhe dizer que quando os Estevãos do século 21 estão cheios do Espírito Santo, eles não vão conseguir amaldiçoar, eles vão ter boca para abençoar. Eles vão ter boca para liberar aqueles que estão amaldiçoando, para que eles sejam liberados e tenham um encontro real com Jesus Cristo para serem salvos. Para serem salvos. Amém, queridos? Glória a Deus. E eu imagino isso aqui. Eu não imagino, eu lhe falo diante de Deus isso aqui, eu não imagino esses 360 milhões de cristãos que estão sendo perseguidos. Eu não imagino eles amaldiçoando os teus perseguidores. Você sabe por que eu não imagino isso? Porque a gente tem ouvido testemunhos de muçulmanos, queridos, muçulmanos para quem Jesus Cristo apareceu para eles, e a vida deles foi transformada. Isso tem acontecido. E você sabe o que eu imagino cada vez que isso acontece?
Jesus permite que esse testemunho chegue no ouvido deles, e aí vai só fortalecendo a fé. Nós estamos no caminho certo, nós estamos na direção certa, vamos perseverar, vamos continuar sendo fiel ao nosso amado, porque os resultados eles estão aparecendo ainda aqui na terra. Amém, queridos? Glória a Deus. Agora eu quero chegar nessa parte final aqui para eu concluir, e eu quero compartilhar o seguinte com você. Preste atenção aqui. Qual é a palavra que eu tenho da parte do Senhor para dar a eles e a quantos mais o Senhor permitir que sejam perseguidos e até maltratados por causa do nome de Jesus? Qual é a palavra que eu tenho para dar? Eu quero concluir com estas palavras aqui. Preste atenção aqui. Mateus capítulo 5, do versículo 10 ao 12. Olha o que está escrito. São palavras de Jesus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eu vou voltar porque isso pode ser mais forte, meu Deus do céu. Mateus 5, de 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Lucas capítulo 6, do versículo 22 ao 23. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu, pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Amém, queridos? Escute, ouça o que eu vou lhe dizer aqui. Eu vou pedir, por favor, que você fique de pé, e eu quero que você não fale com ninguém, por favor, neste momento. E eu quero que você ouça o que eu quero falar aqui, por favor. Escute o que eu vou dizer aqui. Eu não sei quanto tempo Jesus ainda vai demorar para voltar, mas uma coisa eu sei: Ele vai voltar. Escute, deixe mais além um pouco. Eu não sei quanto tempo vai demorar para Jesus voltar. E eu não sei também de dizer se até a volta dele, ou até a nossa morte, o Senhor nosso Deus irá permitir ou não que muitos outros mais sejam perseguidos e até maltratados, e talvez até mortos por causa do nome de Jesus. Eu não sei de dizer se a perseguição que eles estão vivendo lá nessas nações, principalmente no continente africano, eu não sei de dizer se Deus vai permitir que ela chegue para a nossa nação. Eu não sei de dizer, mas eu quero que você saiba de algo que está escrito. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Eu não sei como serão os dias por vir. Eu não estou lhe falando isso baseado em alguma coisa que o Espírito Santo me disse, não estou lhe dizendo isso. Mas eu olho para os nossos irmãos, eu vejo uma graça para eles viverem o que eles estão vivendo. Eu olho para os meus irmãos e eu vejo um espírito de perseverança na vida deles. Eu olho para os meus irmãos e eu vejo eles olhando além do natural. Porque, como Paulo disse, as coisas que se veem, elas são temporais, elas são passageiras, mas as que não se veem são eternas. São eternas. Elas são eternas. Então, por isso, eu quero lhe dizer,
mesmo que a gente não compreenda os caminhos do Senhor, mas vale a pena dar a Ele a nossa canção. E lá no final, sabe o que nós vamos dizer? Senhor, valeu a pena. Valeu a pena, Jesus.